finalizando os dois últimos exemplos de modelagem de PL antes de entrar na solução gráfica do PL. Então, um alfaiate tem disponíveis os seguintes tecidos: 16 metros quadrados de algodão, 11 metros quadrados de seda e 15 metros quadrados de lã. Para um terno são necessários 2 metros quadrados de algodão, 1 metro quadrado de seda e 1 metro quadrado de lã. Para o vestido, para produzir cada terno, né? Um único terno utiliza isso de matéria-prima. Para um vestido, são necessários 1 metro de algodão, 2 metros quadrados de seda e 3 metros quadrados de lã. O alfaiate vende cada terno por 300 dinheiros e cada vestido por 500 dinheiros. Cria um modelo matemático para esse problema, identificando suas variáveis de decisão, parâmetros, limites, restrições de sua função objetivo. Então, qual é o principal problema que aparece na hora da modelagem matemática? É a confusão entre o que é função objetiva, nem tanto, mas o que é restrição e variável de decisão. Essa confusão é a que mais aparece. Muitas vezes acontece de trocar o que era a variável de decisão, escreveu como sendo restrição, e o contrário, né? O que é restrição, escreveu como sendo variável de decisão. A principal forma de identificar o que são restrições, principalmente, é só você ver. Restrição, geralmente, são os, vamos dizer assim, os elementos que têm limitação, ou limitação mínima, máxima, né? Ou um número mínimo para ser satisfeito. Então, o que a gente tem? A gente tem 3 recursos. Algodão, né? O tecido algodão, o tecido seda e o tecido lã. Esses 3 recursos são limitados. Ele tem só 16 metros de algodão, 11 metros de seda e 15 metros de lã. Talvez seja alguma quantidade mensal ou diária que ele só possa usar esses valores. Então, tudo que for considerado recurso, que é limitado, a gente sempre considera, ou melhor, a gente sempre classifica como restrição, porque você vai gastar até aquilo ou a partir daquilo. Então, nesse nosso caso, a primeira restrição a gente pode chamar de algodão, a segunda de seda e a terceira de lã, que é o que está aqui na tabela resumo. Então, a tabela resumo, em geral, ela não é liberada, né? Não é dada, a gente tem que montar. Então, a gente sabe que são 3 restrições: uma restrição do algodão, uma restrição da seda e uma restrição da lã. Quem são as variáveis de decisão? Em geral, as variáveis de decisão compõem, em geral, não sempre, elas compõem a função objetivo. Nesse nosso caso, o alfaiate vai fazer ternos e gravatas para vender. Então, a função objetiva vai ser o seguinte: vai ser o preço de cada terno vendido vezes a quantidade produzida, mais o preço de cada vestido vendido vezes a quantidade de produção. Então, ele vai ter que produzir ternos e vestidos para vender e ter um lucro ou uma receita. Então, esses elementos que compõem a função objetivo, que geram, né, que com base neles que a gente calcula a função objetivo, lucro, custo, por aí vai, receita, é que são as variáveis de decisão. Então, nesse nosso caso, o número de ternos e o número de vestidos. Então, em geral, a gente começa nisso, né? Identificando quem são as restrições, nomeando para ficar mais fácil, né? E também quem são as variáveis de decisão. Então, a gente sabe que são 3 restrições: algodão, seda e lã, beleza? E 2 variáveis de decisão: quantidade de ternos produzidos e quantidade de vestidos produzidos. Novamente, a forma que é montada a tabela, né, depende muito do jeito que você aprende, do jeito da sua forma. Eu, quando estudei, eu usava muito essa forma de tabela, que eu coloco a função lucro lá no final, ou melhor, a função objetivo no final. Mas se ela já aparecer aqui em cima, não tem problema nenhum também. O que tem que ser feito é só separar a função objetivo, os coeficientes da função objetivo, dos coeficientes das restrições. E tomar cuidado para não confundir restrição com variável de decisão. Acontece muito. Principalmente naqueles problemas que, por exemplo, se eu tivesse uma restrição a mais, colocasse o número de ternos tem que ser maior que 15. Então, a variável de decisão também aparece na restrição, porque terno tem que ser maior ou igual que 15. Acontece. E aí que são os momentos que ficam mais complexos a análise mesmo. Então, tem a nossa tabela resumo. Aí a gente começa a compor aqui os coeficientes internos da nossa tabela. Então, algodão. Como que é mais fácil, em vez de entrar por restrição, entrar por variável de decisão. Para fazer um terno, a gente precisa de 2 metros de algodão. Então, vai lá no cruzamento algodão com terno, coloca um 2.
cadê? 1 metro de seda, então no cruzamento da seda com terno coloca 1, e 1 metro de lã, no cruzamento de terno com lã, coloca 1. E a mesma coisa para o vestido. O vestido precisa de 1 metro de algodão, então no cruzamento da linha do algodão com a coluna do vestido coloca o número 1, 2 metros de seda, no cruzamento da linha da seda com a coluna do vestido coloca 2, e 3 metros de lã. Na linha da lã com cruzamento, né, com a coluna do vestido, coloca o número 3. Aí, as condições, ou melhor, os limites das restrições. Ele só tem, o alfaiate só tem 16 metros de algodão, 16 metros quadrados de algodão. Então, é o limite da restrição algodão. 11 metros de seda é o limite da restrição seda, e 15 metros de lã, que é o limite da restrição lã. Então, está praticamente pronto, o que falta só ver quais são os coeficientes lá da função objetivo. Então, para a venda de cada terno, ele vai gerar um lucro, nesse caso aqui, seria um lucro porque a gente está considerando que os materiais vêm de graça, né? Então, seria mesmo um lucro. O lucro é gerado de 300, melhor dizendo, por unidade produzida e vendida. A gente está assumindo também que tudo que é produzido é vendido. E mais 500, isso de terno, né? E 500 por cada vestido produzido e vendido. Ok? A partir daí, fica mais fácil. Opa! Como a gente vai montar daqui para o modelo matemático? Basicamente, só descer multiplicando nessa coluna por T todo mundo, desce multiplicando nessa coluna por V todo mundo, aí só tem que analisar, né, as desigualdades, se é de maior igual ou menor igual, ou se é uma igualdade. Lembrando, geralmente quando a gente está trabalhando com recursos são escassos, então a gente tem que gastar no máximo o que a gente possui. Então, em geral, quando a gente está falando de recursos, é o menor ou igual. Quando a gente está falando de uma demanda mínima, maior ou igual. Ah, preciso produzir 50 ternos, então o número de ternos tem que ser maior ou igual que 50. Okay? Aqui, como são recursos escassos, são recursos, né? E todo recurso é escasso. Então, a gente vai ter restrições de menor ou igual aqui. Então, primeira coisa, ó, identificando suas variáveis de decisão, os parâmetros já estão todos identificados aqui na tabela resumo, limites estão aqui do lado direito, restrições, né, as 3 restrições e a função objetiva aqui embaixo. Só que aqui está numa tabela resumo, a gente precisa montar um modelo matemático. Então, a primeira coisa, identificar quais são as variáveis de decisão. O que vai ser feito, produzido, né, para poder vender e gerar lucro. Nesse caso, eu vou chamar de T, eu não vou ficar escrevendo ternos, ou vestidos, vou dar um nome para cada uma das variáveis de decisão. Eu chamei de T a quantidade de ternos produzidos, né? Mas, meio óbvio que eu usar uma letra, né? Eu usei o T porque é a inicial do ternos. E V para a quantidade de vestidos produzidos, inicial de vestidos. É muito mais fácil. Poderia usar XY? Poderia também. Aqui, a gente tem a liberdade de colocar qualquer nome para as variáveis. Desde que não seja o mesmo, não posso colocar X e X, né? X indica a quantidade de ternos produzidos e X indica a quantidade de vestidos produzidos. Não tem como, porque daí eu vou ter só uma variável para dois itens que serão produzidos, não dá para identificar quem é quem. Próximo passo é a função objetivo. Então, é uma função de maximizar, já que é o lucro, né? Maximizar o lucro. E, lembrando, aqui não está o quadro resumo, a tabela resumo, é só descer multiplicando. Então, vai ser T vezes 300, como o coeficiente dos dois é positivo, é mais 300 mais 500, mais V vezes 500, que gera a seguinte função objetiva. Maximizar o lucro é 300T mais 500V. Ok? Aí vamos para as restrições. Então, condições, restrições, a gente pode colocar aquele sujeito a também, né? Então, fica assim, a restrição do algodão. Eu vou usar 2 metros quadrados de algodão para cada terno, mais 1 metro quadrado de algodão para cada vestido. E isso tem que ser menor ou igual que 16. Eu não posso gastar mais do que 16 metros quadrados de algodão. Novamente, só desci multiplicando. Ó, 2T mais 1V menor ou igual que 16. Mesma coisa vai ser aqui, ó. 1T mais 2V menor ou igual que 11. 1T mais 3V menor ou igual que 15. Muito simples, tendo o quadro resumo. Então, restrição da seda. 1T, né, uma unidade, 1 metro quadrado de seda, vezes cada número de ternos produzidos, mais 2 metros quadrados de seda, vezes a quantidade de vestidos produzidos,
Isso tem que ser menor, no máximo, igual a 11 metros quadrados, que é o que o alfaiate possui, de seda. E o último de lã, 1 metro quadrado de lã para cada terno produzido, mais 3 metros quadrados de lã para cada vestido produzido, tem que ser no menor igual que 15 metros quadrados, que é o que ele possui em mãos. Ok? Então, aqui está o modelo matemático do problema. A gente só acrescenta mais uma restrição, na verdade são duas, mas ela é uma associada à outra, ou elas são interligadas, que é o quê? O número de ternos e o número de vestidos tem que ser maior ou igual a zero. Não faz sentido eu produzir menos 15 ternos, né? Tem que ser um número, no mínimo, zero, nulo, né? Não produzir terno ou vestido, ok? Aqui ainda cabe, quando a gente está produzindo itens que a gente vai vender, ele tem que ser inteiro, mas isso é só para uma análise mais à frente, que, em tese, a gente tem que ter o número de ternos e o número de vestidos. Não pode ser um número quebrado, não pode ser um número fracionado. Tem que ser um número inteiro. Mas isso é só um acréscimo que a gente coloca no modelo que não muda, a modelagem não muda nada. É só uma restrição ou uma condição a mais que a gente coloca. Que o número de ternos e vestidos tem que ser inteiro, só isso. E, tranquilo, então. Esse aqui é o nosso modelo matemático do problema do alfaiate. Não sabemos resolver ainda, vai aprender que é pouco. E, por último, o problema dos bombons. Esse problema é um que confunde o que é função objetivo e o que é restrição. Ainda mais que ele é um problema, vejam, ele tem função objetiva, não, desculpa, variável de decisão e restrição. Tem duas variáveis de decisão e duas restrições. Então, é que a gente chama de quadrado, né? Porque 2 por 2, né? 2 por 2. Ele que gera esse tipo de problema quadrado que geram as maiores trocas. Por quê? Porque a gente não tem, né, pode ser, ele fica bonitinho, redondinho. Se te trocar ali a linha por coluna, ele já fica certinho também. Não causa uma deformação no problema. Então, um fabricante de bombons tem estocados bombons de chocolate, sendo 130 quilos com recheio de cereja e 170 quilos com recheio de menta. Então, aí já indica já dá uma ideia de que, ó, por exemplo, ele tem bombom com recheio de menta, só tem 170 quilos, e de cereja 130 quilos. Então, se ele for usar para alguma coisa, isso aí é um recurso limitado. Então, já indica que não deveria ser uma variável de decisão, certo? Porque o que reserva para coisas limitadas são as restrições. Então, já é uma ideia. Ó, o recheio de menta e recheio de cereja provavelmente me parece serem restrições. Ele decide vender o estoque na forma de 2 pacotes sortidos diferentes. Opa, ele vai vender 2 tipos de pacote. Cada pacote vai gerar um lucro. Como que eu calculo o lucro da venda? É o número de pacotes vezes o preço dele. Então, vou vender número de pacotes, já me dá uma ideia de variável de decisão. Quantos pacotes do tipo 1, quantos pacotes do tipo 2 eu tenho que fazer para maximizar meu lucro. Beleza? Um pacote contém uma mistura com metade do peso do pacote, né, dos bombons cereja e metade em menta. Ele vende por 20. Então, o pacote tipo 1, por exemplo, ele pega metade cereja, recheio de cereja, e metade de menta, ou seja, 500 e 500, né? Porque ele vende por quilo. E vende R$20 ao quilo. O outro pacote contém uma mistura de 1/3 dos bombons de cereja. Então, o pacote já seria o pacote 2, que é o segundo, né? E 2/3 do de menta. E vende por R$12,50 o quilo. O vendedor deveria preparar quantos quilos de cada mistura a fim de maximizar o seu lucro nas vendas. Então, já está falando também, ele vai vender os pacotes, né? Não vai vender os bombons sortidos. Então, a gente tem aí, pode ter uma ideia aí, mais ou menos, de como fica o modelo. Aqui eu já coloquei a tabela resumo para facilitar aqui. O ideal é construir a tabela resumo também. Então, como a gente sabe que são 2 tipos de pacote 1 e pacote 2, a gente tem 2 colunas. Quando a gente tem 2 recursos para montar esses pacotes, que é o que? Recheio de cereja e recheio de menta, vai ter 2 restrições. A menta tem no máximo 130
quilos para ser utilizado e a cereja 170 quilos. Então, são as restrições, ou melhor, os limites das restrições. 130 para o recheio de cereja e 170 para o recheio de menta. Aqui na função objetivo, a gente já sabe que o pacote 1 vale R$20 por quilo e o pacote 2, R$12,50 por quilo também. Aí só precisa completar aqui com os parâmetros das restrições. O pacote 1, é mais fácil entrar por pacotes, né? Ele usa 50% ou 500 gramas, 50% dele com recheio de cereja e 50% do pacote 1 com recheio de menta. Já o pacote 2, aqui então, não é bem um erro, mas teria que ser um arredondamento para cima aqui. Ele usa 1/3 de pacote, melhor, de recheio de cereja e 2/3 de recheio de menta. Então aqui seria melhor colocar um 0,67 para fechar 100%, senão não dá 0,99, não dá 100%. Só uma questão que no modelo a gente pode arrumar. Ok, então aqui está montada a nossa tabela resumo. Tendo a tabela resumo, é simples, é só descer multiplicando. Então vai ficar, por exemplo, desce multiplicando P1 aqui, aqui, aqui. Desce multiplicando P2 aqui, aqui, aqui. Todos os coeficientes são positivos, então é tudo mais. Aí vem a análise do menor igual ou do maior igual aqui na restrição. Como eu vou ter que usar no máximo 130 kg de cereja e no máximo 170 kg de menta, então eu tenho que usar uma restrição de menor igual, porque eu não posso ultrapassar aquela quantidade, que é o que o fabricante de bombons tem estocado, só 130 e só 170 quilos. Então, eu não posso ultrapassar. Senão, ele vai ter que comprar, né? Aí vai ter que comprar, vai ter que ter um custo extra da compra, vai diminuir o lucro. Então, vamos, primeira coisa, sempre, pessoal, primeira coisa, definir, quando eu digo não definir só achar, mas identificar e dar um nome para as variáveis de decisão. Então, como são dois tipos de pacote, chamei de P1, quantidade de pacotes 1 produzidos ou fabricados. P2, quantidade de pacotes 2. Tá? Tem que colocar isso? Sim, tem que nomear as variáveis de decisão com uma, vamos dizer assim, uma definição meio coerente, né? Já que é P1 e P2 são pacotes, quantos pacotes eu vou produzir de cada um? Aqui até que não é tão problemático, mas vai chegar mais lá para frente, quando for, por exemplo, modelos modelos, por exemplo, de designação, que é a atribuição. A variável é sim, eu atribuo a atividade para a pessoa, ou não, eu não atribuo a atividade para a pessoa. Né? Essa é a análise da variável. Então, P1, quantidade de pacotes 1 produzidos para vender posteriormente. P2, quantidade de pacotes produzidos 2 para vender também posteriormente. Qual é a função objetivo? Nesse nosso caso, como a gente vai vender esses pacotes, a gente está visando um lucro, a gente quer maximizar esse lucro. Também é importante colocar o que é para fazer com a função objetivo. Não adianta só colocar um lucro, mas eu quero maximizar ou minimizar esse lucro. Tem que colocar se é um problema de maximizar ou de minimizar. O lucro L, dado pela seguinte expressão, é R$20 vezes a quantidade de pacote 1 produzidos, mais R$12,50 vezes a quantidade de pacote 2 produzidos. Lembrando, quantidade, né? Então, produzir 7, então é 20 vezes 7, 140. Mais 10, mais 10 vezes 12,5, mais 125. Então, 140 mais 125, R$265 de lucro. Supondo que só estou falando, né? Uma suposição. Restrições, condições, né, que a gente está trabalhando. A condição, restrição do recheio de cereja. Ele vai usar 50% para 0,5 para o pacote 1, mais 0,33 para o pacote 2. E isso não pode superar 130 quilos que ele possui em estoque. Recheios de menta. Aquilo que eu falei, eu arredondei para cima aqui para poder fechar 100%. 0,5 para cada pacote 1, mais 0,67 para cada pacote 2. E isso não pode superar 170 quilos que ele tem em estoque. E, por fim, a última coisa, né? Número de pacotes 1 e o número de pacotes 2 não pode ser nulo, negativo, melhor dizendo. Pode ser nulo, pode. Não pode ser negativo. Tem que ser, no mínimo, igual a zero. Voltando, né? Aqui, como a gente está trabalhando com quilos, aqui não é, né, quilos para cada quilo de pacote, né? Se bem que aqui eu coloquei quantidade, então eu deveria colocar quilos, quantidade em quilos do pacote 1, quantidades em quilos do pacote 2. Se for número fechado para qual? Pacote 1, coloquei lá tantos quilos
cada pacote é formado tantos quilos. Então, teria que ser também número de pacotes 1 e número de pacotes 2 num número inteiro, não pode ser um número decimal. Beleza? Mas nesse caso aqui, como eu falei, a gente está ainda em modelos de PL, não está em programação linear inteira, a gente está assumindo que pode ocorrer essa questão de 3,5 pacotes 1 e 2,9 pacotes 2. Por enquanto, a gente assume possível.